Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta agora às 8h39. Revista Justiça. Debate. E vamos dar continuidade ao Dia Mundial de Zero Discriminação. Agora há pouco, no Direito na Tela, a doutora Manuelita Hermes esteve indicando 3 filmes tratando desse tema, filmes que você pode acompanhar, mas agora vamos dar continuidade. Lembrando que essa data ela é celebrada globalmente nesse dia 1º de março e trata-se de uma oportunidade para destacar como todas as pessoas podem fazer parte da transformação e se posicionar em favor de uma sociedade mais justa. Por isso estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Justiça a advogada, representante da Baiomi Juristas Negras, doutora Jandria Santos. Bem-vinda, doutora Jandria. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Sérgio Duarte, bom dia doutor Gabriel Borba, bom dia doutor Mauro Freitas, e é uma honra poder estar mais uma vez aqui na rádio e desta vez para a gente tratar especificamente de algo que merece a nossa atenção, merece dedicar um momento para que a gente traga mais consciência para o tema, né? Exatamente. Está conosco também, então, o advogado, consultor jurídico, especialista em direitos humanos e diversidade, presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OBDF, coordenador jurídico do Distrito DREG e também professor de Direito com ênfase em Direitos Humanos e Direito e Processo Penal. Doutor Gabriel Borba, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, doutora Jandria. Bom dia, doutor Mauro. É um prazer enorme estar aqui com vocês, trazendo luz para esse tema que é tão importante, tão caro, né, para mim e para toda a nossa sociedade. É um prazer participar. E também conosco por telefone, doutor Mauro Freitas, advogado especializado em Direito da Pessoa Idosa, presidente da ABRACS, que é a Associação Brasileira do Cidadão Sênior, conselheiro e presidente do Conselho do Idoso do Distrito Federal, integrante da Comissão de Defesa do Direito do Idoso da OBDF. Doutor Mauro, seja bem-vindo. Infelizmente, questões de saúde o impedem de estar conosco aqui na Rádio Justiça, né? Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Gabriel, doutora Jandria. É uma pena não estar podendo estar hoje com vocês. Realmente, essa gripe está pegando, mas não me prejudica estar aqui com vocês. Aqui é uma alegria a gente tocar nesse assunto aí, que é realmente o assunto do momento, né? Assunto que a gente precisa lidar cada vez mais para a gente ter paz social e uma sociedade cada vez aí mais igualitária, né? Com certeza, doutor Mauro. Já começa então com a doutora Jandria. Doutora Jandria, como bem a senhora já apontou, é um dia muito importante, um dia muito caro, Dia Mundial de Zero Discriminação. E podemos começar tratando das questões do preconceito racial, doutora Jandria? Bem sensível, né? Por falar em preconceito racial, a gente celebra hoje uma conquista que da última visita a gente não tinha, que agora é considerado feriado, né, o Dia Nacional da Consciência Negra. Quando eu tive aqui a última vez foi o Dia da Consciência Negra. Sim. E a gente até questionou por que não é feriado. Nacional. Isso. E a partir daí, logo depois veio a aprovação. A partir deste ano será feriado. Então, assim, são poucas conquistas comparadas a um histórico muito antigo de exclusão, né? Então, quando a gente fala de discriminação racial, a gente observa muito a questão das ausências. E acostumou-se com as ausências. Foi dada a libertação dos escravos, mas não foi dada a assinatura, por exemplo, da carteira de trabalho. Então, ainda hoje, a gente percebe as ausências em postos de trabalho de relevância, a gente percebe as ausências nos espaços de poder, a gente percebe as ausências nas universidades ainda, em que pese a gente ter política de cotas e ações afirmativas. E a questão do racismo, ele é um cotidiano. Todos os dias a gente sofre racismo. Todos os dias as pessoas pretas passam por situações de racismo, seja ela no plano individual ou no plano estrutural das relações interpessoais, pela discriminação do ser diferente, né? E aí hoje que a gente trata do termo discriminação, eu trago aqui só para simplificar a discussão, o que é a discriminação, quando as pessoas falam assim, poxa, Jandria, mas agora tudo é racismo, mas agora tudo é preconceito, mas agora tudo é discriminação. Tudo é e tudo pode não ser, né? Mas a terminologia discriminação, ela é verificada
quando há uma ação, uma omissão que dispensa um tratamento diferenciado do ponto de vista de inferiorizar quem é diferente. Inferiorizar uma pessoa, inferiorizar um grupo de pessoas em razão de sua pertença, em razão de sua raça, de sua cor, de sexo, de orientação, de nacionalidade, de origem, de idade, de corpo, né? Tem a gordofobia e por aí são várias as situações em que há o discrimine, o discriminar, o separar, o excluir, o jogar fora, né? Então há uma realidade muito latente, muito presente, muito cotidiana de discriminação nas nossas relações. Doutor Gabriel, e para o senhor, explicando para o nosso ouvinte aqui também, dentro dessa área que o senhor atua, diversidade sexual e de gênero, temos muito preconceito ainda, né, com a população LGBTQIA+. Com certeza. E falar de preconceito e discriminação no Brasil é muito sensível, porque somos um povo que tem muitas necessidades, né? Que sofrem discriminação de muitas formas. A gente tem aqui a colega falando do racismo, logo mais vamos ouvir sobre o etarismo, temos povos indígenas tradicionais, e quando a gente traz para esse recorte da comunidade LGBTQIA+, isso fica até um pouquinho mais complicado de se explicar, de se abordar, porque a comunidade LGBT, ela não é uma coisa só, né? A própria sigla LGBTQIA+, e o fato de terminar com mais, tem esse objetivo mesmo, de incluir cada vez mais pessoas que estão ali decidindo na orientação sexual, na identidade de gênero, expressão de gênero. Então, quando a gente lida com essa pauta, a gente lida com muitos recortes. Pensar, por exemplo, na homofobia que sofre um homem branco é bastante diferente da transfobia que sofre a mulher trans preta de periferia. Então, é uma complicação falar sobre esse tema, mas que, lógico, a gente sempre está aí para tentar descomplicar, trazer luz, né, sobre isso, e principalmente tentar causar um impacto social da mudança, que é o que se pretende, né? Os coletivos sociais, os juristas que atuam nessa pauta, é sobre isso que a gente está falando. Doutor Mauro Freitas, vamos começar então a falar sobre a questão que envolve idoso, o etarismo. Qual a importância dessa data também para o senhor? Olha, Sérgio, a importância é absoluta, né? Eu estou já vendo aí as falas da doutora Andréia e o Gabriel, né? E realmente, como é difícil para nós a gente tirar da nosso costume, do olhar, né, esse preconceito institucional, né? Ele já está engendrado na condição de vida, né? E muitas pessoas nem percebem que são, né, alvo de um preconceito, uma discriminação, de tanto que já sofrem isso, e pessoas que também não sabem o quanto que estão fazendo, né, algum tipo de discriminação também nesse sentido. Uma das coisas que eu vejo no Brasil, por exemplo, e que já pega também muito as pessoas idosas, né, que tem uma queda de receita muito grande, né, é que no Brasil uma das coisas que a gente vê que está mais ligado ao preconceito e promove muito isso, é essa desigualdade social que a gente construiu ao longo dos anos, né. Então, realmente, uma pessoa na desigualdade social, ela acaba virando alvo de preconceito, e uma pessoa que sofre o preconceito, ela acaba tendo um problema de desigualdade social. Ou seja, as chances não são as mesmas, né, por talvez um fenótipo, qualquer tipo de algo que a pessoa possa considerar diferente, né, em relação ao outro, isso leva a dificuldade. E também a desigualdade social, uma pessoa em condições mais pobres, sem acesso às coisas como precisa ter, e é por isso que a gente fala tanto hoje, né, a doutora Andréia falou, e com relação a ter cotas e acesso e promover, né, também o acesso de pessoas que não têm a condição de chegar numa universidade melhor. Tudo isso é muito importante para que a gente comece a perceber essa igualdade dentro da desigualdade, né? E com relação ao idoso, é um fenômeno que a gente está percebendo agora, porque a população está envelhecendo rapidamente e, obviamente, nós estamos começando a perceber alguns desconfortos, né? Que é o chamado idadismo, etarismo, ageísmo. E esse idadismo ele vem aparecendo cada vez mais, né?
somado a outros fatores também. Todos os fatores que estão falando agora, ele é agravado no momento em que a pessoa entra na fase do envelhecimento. Então, realmente não é fácil. Dentro do envelhecimento também a gente percebe o mesmo fenômeno. Quem é que é mais alvo de preconceito e discriminação? Aí começa toda aquela visão que a gente já conhece, né? São as pessoas negras, pobres, mulheres, né? Então, realmente, esse trabalho ele é essencial. Nós temos que chegar num ponto em que isso não faça mais parte de uma questão de avaliação, né, de um e de outro, né, que realmente nós possamos envelhecer com tranquilidade, independente de quem nós somos. Mas, enfim, a importância é total. Esse dia é essencial para que a gente possa ter uma sociedade melhor. Algum comentário, doutora Jandra, em cima do que disse o doutor Mauro, do que disse aqui o doutor Gabriel? Olha, a gente costuma trazer essa parte introdutória inicial, mas tem duas coisas que me inquietam muito. Por exemplo, os ismos, né? Uma vez falaram assim, numa conferência, numa semana jurídica, tudo que é ismo é do inferno, isso não é bom. Então, vamos falar do que é bom, vamos falar do que a gente quer, né? Então, racismo, machismo, etarismo, tudo que é ismo já parte do princípio de que é muito sofrimento, é muito doloroso, e as pessoas não ficam no lugar de dor. E fica parecendo que é uma pauta polêmica, chata, impossível de olhar, impossível de discutir, e há resistência. Então, quando a gente pensar, né, nessas situações de desigualdade, é muito bom que a gente faça em movimento, faça em ação, como nós estamos fazendo. Por exemplo, dedicar um programa para a gente trazer mais informações e mais situações em que as pessoas possam identificar situações de discriminação e que possa trazer soluções, é muito mais proveitoso, né? Então, vamos falar do que a gente quer e não vamos mais dar o destaque para o que é ismo. Então, em vez de a gente falar os racismo, machismo, vamos falar promoção de igualdade, vamos falar de movimento de inclusão, movimento de trazer, né, oportunidades. Então, eu acredito que essa parte nossa, tanto minha quanto do doutor Gabriel e do doutor Mauro, que é de trabalhar para promover, para fazer, para que aconteça uma mudança, ainda que pequena, porque a gente vai fazer na medida das nossas possibilidades. A gente traz mais gente para que junte e forme essa teia de promoção da igualdade. Eu acredito muito que é por aí que a gente vai vencendo. E para o senhor, doutor Gabriel, temos leis suficientes para combater qualquer tipo de discriminação? Nós não temos leis suficientes, né? Inclusive, em âmbito internacional, nós temos um tratado, né? Que é o Tratado Interamericano contra todas as formas de discriminação e intolerância, se eu não me engano é esse o nome, que está pendente de incorporação no ordenamento jurídico brasileiro, justamente, né, na minha análise, por uma falta de interesse, principalmente político, né, digamos assim. Porque o tratado internacional, ele passa por 3 fases, né, de incorporação. A primeira é no âmbito internacional ainda, quando o representante do Estado, né, que a gente chama de plenipotenciário, ele dá aquele aceite, que confirma que aquele tratado ele é legítimo e ele é definitivo, né? Essa assinatura a gente chama de ad referendo. Depois que tem essa assinatura, já vem para o ordenamento interno e passa pela análise do executivo. O executivo analisando, passa para o legislativo avaliar como aquele tratado vai ser incorporado. Ele pode ser incorporado com força de emenda constitucional, se passar pelo rito, né, do artigo 5º, parágrafo 3º, se eu não me engano, ou ele pode entrar como norma infraconstitucional, e isso não foi feito até hoje. Eu avalio que esse seria o principal tratado. Já falando sobre as pessoas LGBTQIA+, nós não temos leis que protejam a comunidade. O que nós temos hoje é uma atuação muito firme das organizações da sociedade civil, principalmente, que provocam o judiciário, em especial o STF,
E nós temos, por exemplo, o que criminaliza a homotransfobia é a decisão do STF, na ADO 26, né, mandado de junção com a 733 também, que equipara a lei do racismo. Mas nós não temos uma lei propriamente dita, e a despeito, né, de que a decisão do STF é excelente, mas isso não descarta a necessidade de se ter uma lei, essa normativa vindo do Poder Legislativo. Doutor Mauro Freitas, e o preconceito contra o idoso, contra o etarismo, como é que estamos de leis, então? No caso da pessoa idosa, Sérgio, tem um fator interessante, né? Quando você fala em etarismo. O etarismo, né, ele não é algo com idade, com relação à idade acima de 60 anos. É algum preconceito com relação à idade. Pessoas jovens, às vezes, podem sofrer algum etarismo, né, quando estão no ambiente de trabalho, começando, e desconsideram a pessoa por ser jovem, né? Ou seja, qualquer tipo de discriminação que leve em consideração a idade da pessoa já pode ser etarismo. Mas só que no caso da pessoa idosa, o estatuto ele prevê que é crime a discriminação contra a pessoa idosa. Então, o etarismo, no geral, né, quando uma pessoa, por exemplo, está numa universidade, como a gente viu um tempo atrás, né, uma senhora lá que estava com 50 anos, ou 45, não me lembro mais, ela sofreu um preconceito de colegas mais jovens porque estava fazendo faculdade, né, chamou bem a atenção. Nesse caso é um etarismo, né, porque a pessoa é mais velha, mas não quer dizer que seja algo em relação a ser idosa. Quando é idoso, aí entra numa criminalização que está prevista no Estatuto da Pessoa Idosa, na parte, né, no final, né, dos crimes. Então, aí sim, a pessoa pode responder por crime por discriminar a pessoa 60 a mais. E essa questão, ela vem realmente crescendo, ela vem chamando atenção, não é só no Brasil, né? O mundo está envelhecendo rapidamente, e é interessante que esse Stop Idadismo, como já foi lançado, até recomendo aos colegas e quem ainda não conhece, é um movimento que está muito forte em Portugal, vem crescendo, né? Nós temos a participação também do Dr. Alexandre Kalash, que é alguém que se dedica muito à gerontologia no Brasil, geriatria, e ele vem também atuando para que as pessoas comecem a prestar atenção, para não tirar, né, da pessoa que está envelhecendo autonomia, manifestação de vontade, né, e respeito. Né? Então, realmente, para a pessoa idosa, que é um fenômeno que está começando nós estamos num mundo que está envelhecendo, e o Brasil está envelhecendo, essa questão ela vai ajudar também como mais um fator, porque o envelhecimento pega a todos, né? Uma coisa é ser negro e envelhecer, isso é uma particularidade. Aqui no Brasil a gente sabe das dificuldades. Né? Outra coisa é alguém cadeirante envelhecer, alguém LGBT. Agora, o envelhecimento ele é um fator que pega a todos. Então, esse Stop Idadismo, essa questão de combater o etarismo, né, o idadismo, ele é interessante porque ele abarca todos. Então, chama atenção essa necessidade da pessoa continuar tendo o seu direito à manifestação de vontade, participar da vida civil, ter ao máximo possível respeito às suas vontades, né? Que isso, quando se caça, é um dos problemas mais sérios para quem envelhece, né? No caso de não se respeitar a sua manifestação de vontade, isso está ligado diretamente a tirar da pessoa a dignidade humana, né? Isso está ligado diretamente aos direitos humanos. Então, esse envelhecimento vai nos ajudar muito. Enquanto não... E a gente falando em etarismo, enquanto não se fala de uma pessoa de 60 a mais, nós estamos falando de injúria, difamação, alguma coisa que possa, né, levar a pessoa a buscar seus direitos com base nesse tipo de ataque. Agora, quando nós estamos falando de discriminação pelo simples fato de ser uma pessoa idosa, aí cai nos crimes do direito que está previsto no Estatuto da Pessoa Idosa. Doutor Mauro e nossos convidados, vamos fazer um rápido intervalo aqui nesse nosso debate sobre o Dia Mundial de Zero Discriminação
E lembro que você que está nos acompanhando pela Rádio Justiça, FM 104,7, pode nos acompanhar também pelo YouTube. Entre lá, Rádio e TV Justiça ao vivo e nos acompanhem com imagens aqui do nosso estúdio. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça, começando a nossa última hora, hoje 1º de março de 2024. Vamos dar continuidade ao nosso debate? Revista Justiça. Debate. Dia Mundial de Zero Discriminação. Para você que está ligando ao rádio agora, estamos falando dessa data que é celebrada globalmente no dia 1º de março e é uma oportunidade para destacar como todas as pessoas podem fazer parte da transformação e se posicionar em favor de uma sociedade mais justa. Estou recebendo aqui em nossos estúdios a advogada representante da Abaiomi Juristas Negras, a doutora Jandria Santos. Também está conosco aqui no estúdio da Rádio Justiça o doutor Gabriel Borba, que é advogado, consultor jurídico, especialista em direitos humanos e diversidade, presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da ABDF, coordenador jurídico do Distrito DREG e também professor de Direito com ênfase em Direitos Humanos e Direito e Processo Penal. Também está conosco por telefone o Dr. Mauro Freitas, que é advogado especializado em Direito da Pessoa Idosa, presidente da ABRAX, que é a Associação Brasileira do Cidadão Sênior, conselheiro e presidente do Conselho do Idoso do Distrito Federal, integrante da Comissão de Defesa do Direito Idoso da OBDF. Vamos lá, doutora Jandria, volto com a senhora. Vamos falar sobre iniciativas que temos do Judiciário que colaboram para diminuir, para tentar zerar essa discriminação. Em que pese serem poucas as conquistas, mas a gente celebra as conquistas que a gente vai chegando, né? Para que a gente chegue a outras conquistas. E é com muita alegria que a gente, esperança que a gente recebe essa política do CNJ de promoção da igualdade racial para os concursos públicos de magistratura. E quem são os principais réus, né, nos processos criminais do Brasil inteiro hoje? E que cara tem essas pessoas? E que cor tem essas pessoas? E que origem tem essas pessoas? De muito, né, a gente tem uma cultura de justiça para preto, pobre, e o outro P, que não convém falar agora, que acaba que resume no mesmo grupo, que vem da origem social de pobreza, que tem a característica de, primordialmente, de serem pessoas negras e que está ali sendo julgados sempre, sempre, sempre por homens brancos, de uma realidade de branquitude em que distancia, né, do jurisdicionado comum, o primeiro considerado criminoso no Brasil, ele tem cara pré-concebida, né? Então, hoje, no CNJ, a gente celebra o Pacto Nacional pela Equidade Racial, que consiste nessa política de promover mais espaços e oportunidades para que pessoas pretas passem em concurso de magistratura, onde é possível que um igual, né, vivendo uma situação, consiga... eu não digo que pelo simples fato de ser branco vai haver injustiça. Eu falo que é muito normal que uma pessoa seja muito mais empática com a pessoa que se pareça com ela. Né? É muito normal. Para quem você dá o seu filho para batizar, entre aspas, é para alguém que tem uma característica que pareça com a sua, uma religião que pareça com a sua, uma realidade social que pareça com a sua. E pensando nisso, hoje nós contamos com um percentual de vagas de 20% para todos os concursos de todos os tribunais de justiça do país. E foi com base nessa realidade que surgiu a Abaiomi. Porque o que estava acontecendo, Sérgio, doutor Gabriel, é que 20% das vagas eram reservadas para pretos e pardos, né, negros. Chegava o final do concurso e chega até hoje, não preenche as vagas. Então, onde estão... Não preenche por quê? Aí,
por conta da sequência da prova. E aí, onde estão essas pessoas negras que não conseguem passar no concurso para as vagas que foram reservadas para elas? E por qual motivo não passa? E aí a gente foi verificar de perto. Há uma contabilidade, havia, né? Porque agora a gente já tem uma outra situação nova para diminuir essa diferença e esse vácuo, esse vazio. Aí o que acontecia? As vagas dos 20% vinha para ampla concorrência, que aí acontecia mais dos mesmos. A posse dos juízes de São Paulo, que é a magistratura maior do país, a foto da posse branca. Justamente eu ia falar sobre isso. As pessoas começaram a observar melhor essa questão, porque a foto gerou muitos comentários. Muito. E aí o que acontece? Há uma dificuldade muito grande de uma pessoa preta levar um estudo contínuo de pelo menos 2 a 3 anos para passar num concurso do nível de magistratura. Então, precisa de uma dedicação, não é só mérito. Então, caiu por terra o discurso da meritocracia, ou do não querer, ou do preto preguiçoso, né? Ou do não aproveitar as oportunidades. Porque, veja bem, uma realidade particular que é muito comum. É difícil achar, por exemplo, uma mulher negra da minha idade que está se preparando para a magistratura que não tenha que trabalhar. Ela não pode se dar o luxo de parar o trabalho, se afastar e ficar estudando para um concurso do nível de magistratura. Ela faz paralelo, aí ela tem família, estudo, trabalho, locomoção, deslocamento e mais as situações de aquisição de material, atualização de lei, atualização de cursos, que há uma despesa muito alta. E aí o CNJ agora, primeira medida foi que, verificando essa situação final do concurso e não ter, mesmo com a previsão de vagas, tinha uma nota de corte. Era o seguinte, quem conseguisse estar entre os 300 primeiros ia para a segunda fase. E acontecia muito de não conseguir estar entre os 300 primeiros. E aí o que acontecia? Os negros eram os primeiros que ficavam fora na primeira fase do concurso, que normalmente são 3 a 4 fases. De conhecimento jurídico são 3 fases. E como que foi verificado isso? Com a pesquisa, inclusive, nós temos dados de que menos de 5% tem de negros da categoria preto na magistratura do país todo, como um todo. Hoje, basta para a primeira fase fazer a média. E aí já vai para a segunda fase, não precisa mais estar entre os 300 primeiros. Então, as pessoas que se candidatarem ao cargo de concurso de juiz, por exemplo, que na primeira fase acertarem a média, que normalmente é 6, ele vai para a segunda fase. Então, inclui mais, dá mais condições de disputa para as pessoas negras. Outra conquista recente é com relação ao ENAM, que também há a diferença de nota em que Exame Nacional da Magistratura, que é a inovação do CNJ, para que qualifique, que separe justamente quem está na condição de disputa. E aí, para as pessoas de ampla concorrência, a nota é 8. Para as pessoas negras, a nota é 6. E aos poucos, a gente vai vendo a política de inclusão, né? Por exemplo, no judiciário, caminhando muito lentamente, mas a gente celebra cada conquista. E a Baiomi veio para trazer uma condição de igualdade de disputa para as mulheres pretas, considerando a condição de mulher preta. No Brasil, normalmente ela é mãe solo, normalmente ela tem uma família numerosa, ela é mãe de irmãos, ela é mãe dos filhos, ela é mãe de sobrinho e ainda trabalha e ainda precisa advogar e precisa estudar para o concurso. E aí a realidade da Baiomi é uma realidade de quilombo, de afeto, de acolhimento e de promoção de estudo coletivo, para que a gente esteja em condição de igualdade na disputa do concurso, por exemplo, da magistratura e, lógico, de outras carreiras jurídicas, defensoria pública. Nós já contamos com aprovados, inclusive, desse movimento coletivo. Sim. Doutor Gabriel, e também dentro dessa mesma linha, conquistas, a doutora Jandra falou que são pequenas, mas
devem ser comemoradas, celebradas. Há também algo nesse sentido para a população LGBTQIA+. Temos algumas conquistas, né, na história do movimento LGBTQIA+, aqui no Brasil, que merecem, né, serem louvadas, digamos assim. Como eu falei anteriormente, essas conquistas partiram, infelizmente, não do nosso legislativo, sim do judiciário. Então, nós temos a possibilidade do casamento homoafetivo, que há anos atrás não existia, a adoção de crianças, né, e adolescentes por casais homoafetivos, que antes também era uma dificuldade terrível, a criminalização. Mas, infelizmente, quando a gente fala hoje na pauta LGBTQIA+, a gente precisa acabar falando de muitas dificuldades e barreiras que ainda são impostas, né? Para a gente ter acesso ao mínimo, né? Ao direito mais básico. Por exemplo, que acontece agora recentemente, uma ação no STF que é para falar sobre o acesso dos banheiros públicos, né, de escolas, conforme a identidade de gênero autodeclarada. Estão querendo proibir o uso dos banheiros. No Legislativo também existe um projeto de lei querendo barrar o uso do banheiro conforme o gênero. Então, a gente está falando de uma comunidade que tem sim suas conquistas, mas que está lutando ainda com coisas muito básicas. E é importante sempre esclarecer, né, que direitos que eles são conquistados pelo Legislativo ou pelo Judiciário e que são conquistados a partir de muita luta, de muita briga, de muita reivindicação, digamos assim, de articulação política, judicial, social, acadêmica, inclusive. Todos esses direitos, eles acabam sendo muito frágeis, porque basta um suspiro, digamos assim, na democracia para que a gente perca esses direitos. Então, quando a gente fala do casamento homoafetivo, a gente está vendo no Congresso Nacional um projeto de lei querendo proibir as uniões homoafetivas. Com base em quê? E não tem uma justificativa, né? O único argumento no final de tudo que se lê da justificativa do projeto de lei que fica subentendido é a aversão. Então, nós temos essas conquistas que eu falei, temos algumas outras, estamos começando agora, até pegando o gancho que a doutora Jandria falou, ter cotas para pessoas trans, por exemplo, mas é isso, só a reserva de vagas não é suficiente. A gente mora num país que é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+ no mundo, óbvio que isso considerando os países que produzem dados sobre isso, né? Países que não produzem dados não tem como a gente saber. Mas somos o país que mais mata pessoas LGBTQIA+ no mundo. A expectativa de vida de uma pessoa trans, por exemplo, no Brasil é de um pouquinho mais de 30 anos. E aí, como é que a gente vai falar para uma pessoa que tem uma expectativa de vida tão baixa, reservar um tempo para estudar para um concurso como a magistratura? Sabe? Uma pessoa que provavelmente saiu de casa com medo do preconceito, que sofria até dentro de casa, da própria família. Uma pessoa que às vezes foi expulsa de casa, muito jovem, muito nova, quando começou ali a demonstrar, né, os primeiros sinais de uma identidade de gênero diferente, né, do sexo, do gênero biológico. Como é que a gente vai falar para aquela pessoa que às vezes está na rua, que às vezes vive da prostituição, que ela pode ter algo mais na magistratura? Ela não tem tempo e às vezes ela não tem nem acesso de completar um ensino médio, entrar numa faculdade de direito, que é difícil na universidade pública de entrar, mas mais difícil ainda na privada, porque a privada existe a questão de ter que arcar financeiramente, às vezes a pessoa não tem como. Então, são muitas questões, né, que permeiam. Doutor Mauro Freitas, o senhor tem estatísticas aí sobre a violência contra o idoso, as questões do etarismo? Olha, a gente está começando agora a perceber e fazer cada vez mais esse levantamento. A violência contra a pessoa idosa ela é muito genérica, né? Nós temos um canal, Diz que 100, do Ministério dos Direitos Humanos, que faz esse levantamento. Ele tem essa possibilidade de fazer um índice, né, de tipo de violência sofrida, quem que pratica, né? E não tem mudado muito, apesar de ter aumentado, né, o número de denúncias e também até de violência também. O que a gente percebe é aquele padrão básico que se repete, ou seja, é vítima de preconceito, né?
e vítima de violência, exatamente o envelhecimento na pobreza, o envelhecimento contra a mulher, envelhecimento também em relação à pessoa negra, LGBT. Ou seja, como eu já falei, o padrão de maior ou menor, né, alvo de preconceito, ele também se repete naturalmente no ambiente da pessoa idosa. No caso da pessoa idosa, o que é diferenciado é que a maioria da violência acontece dentro da casa, onde o idoso está vivendo. E geralmente o agressor é alguém da família. Alguns índices chegam a 80% de agressores familiares, né? E uma das coisas que a gente estava conversando, e já desde o início, né, essa discriminação, essa discriminação social e também financeira que a gente tem repetido aqui anos e anos no Brasil, ele leva a esse problema que a gente estava conversando agora, de que nós, ainda que façamos cotas, queiramos fazer abertura de espaço, né, para as pessoas tomarem o seu assento, a sua representação e incentivarem outros, né? Porque tem isso também, às vezes a evidência é tão grande que não tem juiz negro, que não tem juiz representante LGBT, que a pessoa que olha e diz: esse espaço não me pertence. Isso é um desestímulo muito grande. E a gente está vendo que a cota ela é importante para começar a inspirar também. Né? Eu mesmo levei um tempo para perceber esse aspecto, né? E aí a gente tem que começar a também ter um olhar para quem às vezes tem um preconceito estrutural e não sabe. Né? Então a pessoa que é branca, a pessoa que às vezes vive num ambiente que não está exposta ao preconceito, ela não sabe a dor e não sabe também como lidar com a situação. Então os preconceitos agora estão começando a surgir, por exemplo, no ambiente de trabalho, né? Que é uma violência também. A pessoa, independente de qualquer situação, ela se coloca para uma vaga e quando ela chega lá, ela é sumariamente descartada porque ela tem uma idade mais avançada. E aí vem aquela questão de uma presunção de que ela não vai ter domínio da informática, domínio dos aplicativos mais modernos, que ela é do mundo digital. Ou seja, está começando no ambiente de trabalho ficar mais evidenciado, né? E uma coisa que é bacana, que eu estava vendo que a doutora Andréia estava falando, de correr na frente, identificar isso, incentivar que as pessoas não tenham essa dificuldade tão grande, para nós tentarmos ao máximo, né, não judicializar tudo. A gente deve ter esses movimentos para não sobrecarregar o judiciário. Porque na Justiça do Trabalho, por exemplo, está começando a acontecer isso. No momento da admissão, tem que instruir os RHs para não fazerem preconceito, né, não discriminarem com relação à idade de quem está entrando, mas sem que ver a competência, a capacidade de entrega. Dentro do ambiente de trabalho também, rampa, banheiro, condições de trabalho, até tipo de alimentação, né, e oportunidades de crescimento dentro da escala de evolução profissional dentro da empresa também não pode ter barreira pela idade, mas a gente tem que olhar a capacidade de entrega também, competência, e na hora de dispensa também. E tem muitas decisões agora já estão surgindo que estão anulando, né, dispensas ou até aplicando um dano moral coletivo em razão de dispensa de funcionários muito evidenciado com base na idade. Né? E por que isso, Sérgio? São aquelas coisas institucionais e estruturais. Porque nós temos no Brasil uma dificuldade com relação aos planos de saúde. Né? Nós temos um SUS que é a salvação, né, de muitos brasileiros, mas também sobrecarregado. Então as pessoas correm para um plano de saúde. E o plano de saúde passou a ser cada vez mais um ponto, né, um fator de atração de bons profissionais no mercado de trabalho. Como a pessoa com 40, 50, 60 a mais, ela vai tendo a tendência de fazer exames mais corriqueiros ou levar até a uma internação, isso aumenta a sinistralidade. Então as empresas acabam, por uma questão de não querer um aumento da sinistralidade, aumento do próprio valor do plano, não contratarem pessoas com 50, 60 a mais. Então são esses aspectos todos, né, que a gente tem que avaliar
para realmente ir ajustando e elevando as pessoas para as condições de uma igualdade realmente favorável. Isso vem acontecendo, né? Num primeiro momento, a igualdade ela deve ser mesmo olhada, né, com uma atenção que gere essas condições de uma cota, de uma, por exemplo, uma delegacia especializada. Né? A rigor, num país envelhecido, em um país justo, não precisaria ter uma delegacia especializada em preconceito racial, né, em questão de LGBT, em questão de etarismo. Mas no Brasil a gente precisa de pessoas com um olhar diferenciado e um estudo mais focado nisso. Por isso aqui em Brasília nós temos a doutora Cíntia, que atua lá no DECRIM, e lá é um laboratório mesmo de ver essa diversidade que se soma. Lá está chegando um idoso, né, mulher e negra. Né? Então, assim, é um aspecto que triplica vários aspectos a serem avaliados num caso de uma agressão, uma violência e discriminação, como a gente está falando hoje aqui. Doutor Mauro, vou aproveitar o gancho que o senhor falou aqui sobre o DECRIM, né? E estamos aqui conversando com os nossos convidados e temos essa importância também desse trabalho feito pela doutora Cíntia, delegada nesta atuação, né, doutora Jandria? Ela que traz sempre esta pauta, né? A discriminação, seja ela qual for, como o DECRIM trabalha nesse sentido. Sim, ela trabalha muito especificamente com uma pesquisa muito detalhada em relação às violências de gênero, né, contra a mulher. Violência doméstica, violência, todos os tipos de violência no âmbito familiar, das relações familiares. E ela traz muito essa política de enfrentamento, né, e promoção de igualdade nas relações entre homens e mulheres. Vamos falar agora um ponto importante, eleição, né? Estamos no ano eleitoral, Brasília não passa por isso, mas o resto do país passa. E como a senhora vem acompanhando também essa defesa, né, das questões raciais nas eleições? Então, são poucas as conquistas, mas a gente celebra, né? Sempre. Qual que é a parte de celebrar e qual que é a parte que a gente precisa estar atento? A parte de celebrar é que em 2020, né, foi a primeira vez em que se aplicou a possibilidade do percentual de cotas para as candidaturas negras. Então, foi a primeira eleição em que teve a previsão. O que é a diferença nisso? É a possibilidade de mais tempo para propaganda, né, o direito de arena, é a possibilidade de mais recursos, porque as pessoas pretas, elas, além da invisibilidade, elas não têm condições de se manter e sustentar uma campanha. Ainda que seja uma campanha a menor, por exemplo, para o cargo de vereador, que nesse ano é a eleição municipal, é muito complicado manter candidato sem que tenha acesso, os acessos mínimos. Não pode ter uma rede de divulgação, não pode ter um carro de som, não pode ter panfleto, não pode... E aí o que aconteceu? Foi verificado isso na estatística dos resultados em que não tinha eleitos pretas, comparado aos eleitos brancos. E aí veio essa primeira medida de equidade para que as pessoas tivessem condições de se candidatar e de se manter na campanha, com o mínimo possível de igualdade de disputa. Aí, em 2022, veio com a possibilidade de penalidade, né? Que se não cumprisse, o partido seria responsabilizado na prestação de contas, né? No caso do fundo partidário, no decorrer da verificação das propagandas com as representações, enfim. Quando terminaram as eleições, eles entraram com a PEC da anistia. E aí é o que a gente não celebra, que a gente tem o direito, mas ainda não tem como executar, entre aspas, cobrar esse direito. E para agora a gente tem uma novidade que vai ter a previsão e vai ter a possibilidade de verificar, né, quais partidos e como que vai estar sendo implementada a política de cotas das candidaturas para pessoas negras. Esta semana foi aprovado também, a pedido de uma consulta feita pela
deputada Célia Chacriabá, percentual de cotas para indígenas. A decisão do ministro Nunes, na última sessão, foi no sentido de que é possível viabilizar a aplicabilidade dessa decisão para as eleições agora, né, de 2024. Acontece que a sessão foi agora, a última sessão. Então, seria necessário verificar ainda a alteração de 4 resoluções que foram aprovadas também na mesma sessão. Então, é possível que vá ser implementada no que não chocar com o processo eleitoral já em andamento. Todavia, para as próximas eleições, teremos a percentual de cotas para indígenas e percentual de cotas para negros. Qual que é a parte difícil de implementação desse direito que nós enfrentamos nas últimas eleições? Foi a questão da heteroidentificação para candidaturas negras. Porque nós tivemos muitos registros de candidatura autodeclarado negro de pessoas não negras, que é o famoso afrooportunismo. Essa é a crítica. Até, podemos dizer assim, sindicatos, né, de classes, temos isso também, né? Exato. E as pessoas se autodeclaram, mas se for fazer uma pesquisa antropológica, não encontra fundamento, né? Mas vamos lá, doutor Gabriel. O que podemos dizer também para o nosso ouvinte nesse sentido é dessa proteção, já que estamos no ano eleitoral. O que o nosso ouvinte deve ficar atento sobre propostas, sobre o que os candidatos estão apresentando? Eu acho que, principalmente, nós temos que ficar atentos à própria pessoa que está se candidatando, sabe? A gente sabe que essas pautas todas que estamos falando aqui, elas não precisam ser defendidas só por quem faz parte delas. Mas, infelizmente, ainda hoje a gente precisa que tenhamos, né, nós falando sobre nós. Então, a gente precisa estar atento a essas várias candidaturas LGBTQIA+, que a gente tem no Brasil, porque nós não contamos, por exemplo, com o que a doutora Jandria falou, né, uma espécie de cotas para pessoas LGBTQIA+, estarem no legislativo. E isso reflete na nossa composição hoje, né? Nós temos ali na Câmara dos Deputados, entre todos os deputados e deputadas, temos Érica Hilton, que inclusive recentemente assumiu, né, a primeira liderança da bancada, é a primeira mulher trans preta ainda a assumir. Temos a Duda Salabé, maravilhosa também, que mantém um trabalho incrível, e a Dayana Santos. Essas são as representatividades que nós temos dentro do Congresso Nacional. Na CLDF, por exemplo, temos o deputado Fábio Félix, que tem feito também um trabalho excelente. Mas não é suficiente, sabe? 3 pessoas na Câmara dos Deputados não conseguem garantir que o projeto, por exemplo, como do banheiro, não vai ser aprovado, né? Que a proibição do casamento vai ser, né, derrubada. Então, a gente precisa ficar atento, porque nós temos, sim, candidaturas muito importantes em vários estados, em vários municípios, o tempo todo, e pessoas que merecem essa visibilidade. Talvez elas não contem, né, com essa paridade de armas, digamos assim, que a doutora Jandria trouxe, de que, enfim, precisa ali dos mesmos recursos. Infelizmente, a gente não tem isso ainda. Mas nós temos, sim, aqui no Distrito Federal, temos pessoas incríveis. Ruth Venceremos, por exemplo, concorreu pela primeira vez e ficou com a primeira suplente. Um homem preto que vem do MST, drag queen, que performa como drag muito bem, inclusive. Então, a gente tem que ficar atento a todas essas candidaturas e dar uma chance mesmo de ouvi-las, conhecer os projetos, ver também se aquele projeto ele é coerente, né, com o que os movimentos estão precisando fazer. Não é simplesmente porque uma pessoa é LGBTQIA+, que ela vai defender a pauta LGBTQIA+, vai ter esse conhecimento. Tem oportunismos também de pessoas que se fazem passar pelo movimento e é só para conseguir atrair um benefício próprio? Olha, muito delicado falar isso, porque eu acabaria, se eu afirmasse, Sim. eu acabaria concordando com até questões que a gente tem, por exemplo, uma pessoa que pode se declarar trans, uma mulher trans, para entrar no banheiro feminino, sabe? Se eu falar algo nesse sentido, mas o que pode ser dito, na verdade, é que, às vezes, a gente pode ter uma pessoa que se declara como LGBT, mas que não vai defender a pauta LGBT, que não vai ter o conhecimento necessário para defender aquele grupo vulnerável
vulnerabilizado, né, me corrigindo, da forma mais adequada. Então, oportunismos existem em todos os espaços. Não tenho conhecimento, para ser bastante honesto, né, de uma pessoa que se declarou LGBT para concorrer como LGBT, até porque, sendo bem honesto, nosso país não tem vantagem nenhuma você se declarar como LGBTQIA+, não sendo. Isso vai até te prejudicar, infelizmente. Certo. Para o senhor, doutor Mauro, ano eleitoral, temos que ficar atentos, saber propostas, fugir dos oportunismos? No caso da pessoa idosa, Sérgio, é bem interessante, né? O que pega mais é como o público votante, né? Mais do que o público a ser votado. Mas não tira também a mesma característica de que nós não temos idosos negros concorrendo, idosos LGBT concorrendo, né? Mas o que nós temos verificado é que uma das coisas que a gente tem que promover nesse país também é a condição para as pessoas votarem, né? Tem aquilo que a gente está falando, né? Bota uma cota para LGBT dentro de um partido, né? Tem toda uma estrutura, desde a base até chegar a ser deputado, né? Muito difícil. A gente vê que muitas pessoas que têm algum tipo de atuação e têm alguma notoriedade na mídia, né, acabam pegando essa onda, servindo até como alvo de partidos que vão atrás até para cumprirem cota e aproveitar a condição. O que a gente está querendo são pessoas realmente ativistas, com uma visão e um preparo para esse tipo de situação. E nós temos uma dificuldade estrutural, né? Então, por exemplo, no caso das pessoas idosas, nós já fizemos até congresso falando sobre a importância do voto da pessoa idosa como instrumento, né, de impacto, né, nas políticas públicas envolvendo as pessoas com 60 a mais. Essas pessoas têm que votar, elas têm até os 70 anos, ela é obrigatória. A partir dali é um voto, né, que ela pode fazer, lançar mão ou não. Né? Ou seja, não é obrigada a votar depois de 70. Então nós temos que ver, será que nós estamos dando condição para a pessoa se deslocar, para a pessoa usar biometria, por exemplo, muitos idosos não têm. Estão informando bem a questão da validade do título de eleitor, que volta e meia tem os fake news que digam que os votos, né, os títulos foram cancelados. Tudo isso por quê, né? Porque tem esse jogo também de não querer voto da pessoa com 60 a mais, que é um voto que, segundo dados, né, são preponderantemente mais moderados, ou votos até mais voltados para a direita, né? E nós não podemos fazer isso, a gente não pode ter esse tipo de preconceito. Se a pessoa com 60 a mais tem uma tendência de votação, é tanto quanto uma pessoa mais jovem. Temos que envolver todos nesse sistema eleitoral para ser algo democrático, tanto de quem vai votar, como também quem é alvo, né, de ser votado, representando a sociedade. Então essa estrutura toda que a gente precisa para diminuir a discriminação, ela tem que ser também estudada. Né? Como eu me lembro muito, atuei na Justiça do Trabalho, por exemplo, uma fase da minha vida profissional, nós tínhamos que cumprir cotas de cadeirantes, pessoas com necessidades especiais, né? E realmente justo, e a lei foi certeira nesse sentido. O problema é que nós não temos condições de tirar uma pessoa da periferia da cidade, botar num ônibus num dia de chuva, ele entrar no ônibus, descer na parada, entrar na empresa e fazer o seu trabalho. Né? Essa é uma dificuldade tão grande, muito grande. Tanto é que as vagas não eram cumpridas, o Ministério Público vinha para cima para cobrar, e realmente não havia candidato para isso, porque não dava condição para a pessoa chegar lá. E é que a gente estava falando, de novo, passa muito nesse país a gente combater a desigualdade social em termos financeiros. Essa é uma dificuldade muito grande. Se nós tivermos todos com a mesma condição de estudo na base, esse problema de chegar num concurso para juiz, ele é muito minorado e ele consegue alcançar o objetivo quando a gente abre uma vaga e todos têm um preparo suficiente para aquilo. Mas a discriminação, ela nasce da própria dificuldade e essa diferença social que a gente está ainda praticando muito no país. Então tudo isso é um contexto, né, com uma dificuldade em que a gente vê que precisamos trabalhar. Agora, em termos da pessoa idosa,
60 a mais ser candidato no Brasil, não é problema pela idade em si, pelo que a gente vê, está aí o Senado, tem muitos prefeitos também. O que a gente vê é a pessoa, o padrão daquela pessoa que chega para aquele cargo. Geralmente é homem, branco, né, como a gente estava percebendo aí, geralmente, né? Então, a nossa questão toda de fazer um combate à discriminação nesse aspecto não é tão difícil, né, como... Perdemos o contato com ele. Doutora Jandria, vamos falar sobre o combate, então, à discriminação à população negra. O que nós devemos ter cuidado, ter consciência que algo que pensamos que não é o racismo. Muito bom pensar nisso. Às vezes as pessoas brancas falam assim, Jandria, minhas amigas brancas, dessa relação pessoal, a gente percebe como acontece nas outras relações. Jandria, mas eu não sei bem como é que eu posso ajudar, eu não sei bem como é. Você acha que eu não sou racista? A pessoa já começa na defesa de eu não sou racista. Então, um dos primeiros discursos que parecem não ser, mas que são, é quando você sai do eu não sou. Eu não sou racista, eu tenho amigos negros, você é minha melhor amiga, eu tenho parente negro, minha avó era negra. E nós nascemos num berço escravagista, extremamente racista. Nós temos uma cultura racista, nossa educação é racista, nosso poder judiciário é racista, nossa sociedade é racista, a área de saúde é racista, a área religiosa é racista. Todas as áreas, toda estrutura racista. Por que eu, Alecrim Dourado, não sou racista? Então, a primeira percepção é trazer a consciência de que sim, sou racista, ainda que estrutural, e como eu posso fazer para minorar as situações de discriminação e de desigualdade. É primeiro reconhecer o seu lugar de privilégio como branco e segundo reconhecer-se negro, sujeito de mudança e sujeito de direito. A coisa do reconhecer-se negro, tornar-se negro, ela é muito profunda no sentido de que quando eu me percebo incluído, eu preciso me perceber na minha realidade e não numa negação e num processo de embranquecimento, de não gostar e de não atuar na própria pele. É claro que o sabor de viver na própria pele, quanto mais preto, mais, entre aspas, desgraçado nesse país de exclusão, dói. E dói a gente se reconhecer negro. E dói a pessoa branca se reconhecer racista. Então, o que nós precisamos? E lógico também que há também racismo nos corpos negros, porque nós somos fruto da mesma cultura, fruto da mesma educação, e fomos, sim, catequizados numa cultura de que ser preto é ser inferior, é ser um ser humano inferior. E isso precisa ser mudado. Situações que parecem, mas não é, nos elogios. Até que você é uma morena mais clarinha, né? Você não é tão preta, seu cabelo, se você fizer uma escovinha, ninguém diz. Então, são situações assim para o trabalho. Eu já escutei coisa no meu trabalho, que eu trabalho no judiciário desde os 16 anos, eu estou com 46. Seu cabelo podia ser mais quietinho, você podia baixar mais o volume dele. Seu cabelo fica mais bonito escovado. Seu cabelo fica mais bonito castanho claro. Então, são situações assim que são elogiosas, mas não são. Outra situação também é... Nossa, eu vejo o Pelé. O Pelé tinha esse negócio de racismo. Aí eu falo, mas como que compara um preto preso, com um preto que teve a oportunidade ou que fez uma diferença, o preto único? Então, a gente precisa trazer essa cultura de simplificar essa realidade e de oportunidade que a gente olha e vê todas as cores em todos os lugares. Faço a mesma pergunta para o senhor, doutor Gabriel. Comportamentos que as pessoas muitas vezes fazem sem saber, mas estão sendo preconceituosas junto à população LGBTQI+. Eu vou no mesmo caminho da doutora Jandria, né? Eu acho que
a primeira medida, que é sim homotransfóbica, e a gente precisa acabar com ela, é da pessoa que é cis hétero não se reconhecer, né? Eu acho que essa tomada de consciência de que nós estamos num país que é sim homotransfóbico, que é assim, racista, machista, essa consciência ampliada de que estamos dentro de uma estrutura que nos induz a isso, ainda que não seja a nossa intenção, ainda que a gente não queira, ainda que seja um equívoco que a gente cometa. Isso é racismo, é homotransfobia, é racismo, é machismo, é etarismo e todos os outros ismos, né? Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente se afirma como não sendo algo, porque em geral quer dizer que você é sim. Outra coisa... eu puxo até para nossa consciência enquanto um coletivo. Comece a perceber os espaços que você está. Quantas pessoas trans tem nos lugares que você frequenta? Numa roda de amigos. Quantos amigos gays você tem? Quantas amigas lésbicas você tem? No trabalho, você trabalha com pessoas LGBTQIA+. No seu ambiente de trabalho, as pessoas LGBTQIA+, conseguem atingir os mesmos cargos que as pessoas cis-hétero? Essa é outra conduta. Mais uma. Dentro das famílias, eu sei que isso é um tema muito sensível, mas a gente escuta muito, né? Quando a pessoa acaba de se assumir como uma pessoa homossexual ou se identifica como uma pessoa trans. Mas... o meu medo não é pelo que você é, o meu medo é lá fora. E tudo bem, esse é o medo legítimo. E é mesmo. Eu sei que pai, mãe, enfim, né, as pessoas que estão ali na função de cuidar de uma pessoa, ter esse tipo de preocupação. Mas é importante entender que esses comentários, para quem está dentro ali do núcleo familiar, e é uma pessoa LGBT, que é mais não ajuda. Isso fragiliza, porque em geral as pessoas LGBT que é mais estão completamente conscientes de que fora de casa elas podem passar por situações, mas poder voltar para casa, para um ambiente acolhedor, de proteção é muito importante. Então, essa é uma outra conduta. E mais uma no mesmo sentido da doutora Jandria, é tomar cuidado com as falas, né? Quantas vezes a gente não escuta, nossa, mas você nem parece trans. Mas qual é a cara que uma pessoa trans tem que ter? Você nem parece que é gay, mas qual é a cara que uma pessoa gay tem? Algo que acontece que eu já ouvi. Nossa, você usa maquiagem, mas poxa, seu rosto é tão bem sem maquiagem, te deixa mais masculino. Será? Será se eu quero parecer mais masculino? O que isso me traz, sabe? É pensar em todas essas falas que são muito problemáticas e às vezes são, né, as pessoas soltam de forma muito involuntária. E por fim, que eu acho que é o principal, é estar sempre aberto a ouvir quem fala sobre aquilo e receber isso de coração aberto, sabe? Talvez você não tenha consciência ainda sobre os preconceitos que você tem, mas você tem pessoas em redes sociais, até pessoas, né, de movimentos, que estão falando sobre isso por livre e espontânea vontade. Cara, você pode ouvir para você aprender, sabe? Sim. Infelizmente, o nosso tempo está esgotado. Eu quero começar agradecendo o Dr. Mauro Freitas, advogado especializado em Direito da Pessoa Idosa, presidente da ABRACS, que é a Associação Brasileira do Cidadão Sênior, conselheiro e presidente do Conselho do Idoso do Distrito Federal, integrante da Comissão de Defesa do Direito do Idoso da OBDF. Dr. Mauro, muito obrigado por estar conosco. Suas rápidas considerações finais. Sérgio, só posso agradecer a oportunidade de estar aí com vocês. Maravilhoso o trabalho da doutora Jandria, do doutor Gabriel também. O quanto é importante isso, a gente realmente ter esse olhar para nós mesmos. Eu sempre falo para o pessoal, né? Eu acho que o melhor caminho é um olhar de amorosidade, né? Para a gente tentar entender que nós somos, sim, frutos de um preconceito estrutural, né, no país e no mundo, né? Que a gente sofre também por ser latino-americano em relação a outras culturas também. Há uma tendência de fazer uma comparação, né, em quem é mais, quem é menos, e quem tem mais, né, uma meritocracia, né, que deva ter algum tipo de destaque, né? E aqui no Brasil, realmente, nós estamos caminhando, são passos lentos, mas são alguns passos importantes. Eu mesmo, como
também não sou alvo de um preconceito, porque sou de um país, né, onde eu sou branco, sou homem, né, e onde reconheço as minhas facilidades e tento ter cada vez mais sensibilidade e empatia para perceber a dificuldade de pessoas que não são como eu, né? Isso é extremamente importante, e agora acho que com relação ao envelhecimento da população, Sim. nós vamos ter mais um caminho de oportunidade para perceber a necessidade da igualdade. Muito obrigado, doutor Mauro, por estar conosco. Infelizmente não pôde vir por questão de saúde, mas está aí por telefone. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço também a doutora Jandria Santos, advogada e representante da Biomi Juristas Negras. Doutora Jandria, muito obrigado. Suas rápidas considerações. Rápidas. Sim, eu agradeço mais uma oportunidade, né, de estarmos tratando desse tema que ainda tem mais o que falar. Ainda, se tivéssemos tempo, a gente ia aí por muito mais tempo. Eu também fico muito feliz em saber que temos pessoas como o doutor Gabriel, o doutor Mauro e, lógico, você, Sérgio, trazendo um programa para que a gente pare e debruce e fique simplificando a linguagem, porque para além dessa discriminação, existe também um movimento muito proposital, no sentido da gente não ter acesso às informações que a gente precisa para desconstruir a realidade de separação e de exclusão. Então, o programa de rádio ele serve para aproximar, para que a gente, enquanto estudiosos, né, que a gente estuda e vive, traga para quem só vive e não tem como estudar, de uma forma simples, como que pode se verificar e se ajustar e solucionar, né, naquela realidade pequena de cada um. Eu agradeço muito, mais uma vez, o convite e me colocar à disposição para o que precisar. Muito obrigado mais uma vez. Dr. Gabriel Borba, advogado, consultor jurídico, especialista em direitos humanos e diversidade, presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OBDF, coordenador jurídico do Distrito DREG e também professor de Direito com ênfase em Direitos Humanos e Direito e Processo Penal. Obrigado por estar conosco também. Muito obrigado, Sérgio. Agradeço a oportunidade de conhecê-lo, conhecer a doutora Jandria, o doutor Mauro. Estar juntos, né? Estar em rede é sempre muito importante para a gente conseguir avançar, e a minha rápida mensagem, né, no final, primeiro de tentar sermos empáticos, né, com as situações que às vezes nós não vivemos. E a segunda, que eu acho que é a principal, é de ter esperança, mas esperança, com licença aos linguistas, né, mas de transformar num verbo de esperançar. Você não precisa ser de um grupo vulnerabilizado para defender, mas a gente juntos podemos causar a mudança, e precisamos esperançar juntos, né, de que podemos construir sim um mundo melhor, um mundo mais igualitário, livre de preconceito, de intolerância. Então é importante que a gente esteja em coletivo, almejando algo melhor para a nossa sociedade. Muito obrigado mais uma vez a todos os nossos convidados. Lembrando que depois esse debate vai estar disponível no YouTube da Rádio e TV Justiça. 9h49, voltamos daqui a pouquinho com o nosso segundo giro de informações do Poder Judiciário Brasileiro. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça.